E já sabendo que num momento dado vou descer de novo. Tá Tá bom. bom. Ok. Boa noite, Cornélia. Boa noite Que, para ale... todos vocês. que alegria ter a Cornélia aqui com a gente. A Cornélia, vocês, para quem é novo, para quem, né, já conhece, sabe que a Cornélia é a minha mestra, é com ela que eu aprendi sobre visualização, né? E sobre o pensamento sistêmico. E eu tenho muita gratidão, muito orgulho de ter sido aluna dela, de poder hoje ser parceira dela, de ser amiga dela. E ela é uma pessoa que realmente vive o pensamento sistêmico, que sabe trazer essa visão mais ampliada, né? Ela fala, não, nós somos frutos do contexto, né? E às vezes a gente olha apenas por tem uma pequena visão desse todo. E a Cornélia, ela consegue, assim, de uma forma muito simples, trazer para a gente essa consciência. Então, realmente, para mim, na minha vida, na profissão, isso trouxe um ganho enorme. Então, eu sou muito grata, eu amo demais a Cornélia, ela sabe disso. Não tem nem palavras para dizer. E Muita gratidão. E agradeço a todos vocês por estarem aqui, tá bom? E eu vou deixar a Cornélia falar agora. Bom, eu estou muito feliz que estou aqui agora e, de alguma maneira, faço até trabalhos junto com a Fabi, porque sinto que, de alguma maneira, nós dois temos a base, verdade, de pensamento sistêmico complexo e, de alguma maneira, falamos a mesma linguagem. E aprecio muito você, Fabi, também, você sabe. E agora estou aqui, a Fabi vai fazer algumas perguntas para mim, ou se vocês têm algumas perguntas ou curiosidades, por favor, podem perguntar. Estou agora presente para vocês. Eu acho que é legal vocês colocarem perguntas aqui para a Cornélia, ela está aqui, olha, disponível para nós nesse momento, né? Então, quem quiser fazer perguntas, vou começar pedindo, Cornélia, que você fale um pouquinho desse pensamento sistêmico complexo, porque aqui temos pessoas que são alunas, mas tem algumas pessoas que não são e que estão aqui conhecendo. Ok. Podemos imaginar, normalmente, Fabi, você sabe disso, quando nós pensamos, perguntamos nos cursos, o que é pensamento sistêmico para você? E a maioria das pessoas fala incluir tudo. E aí nós falamos, enquanto sistêmico significa para você incluir tudo, normalmente você fica com o antigo pensamento de avaliar tudo em certo e errado. Porque a maioria das pessoas usa a palavra sistêmico sem, no meu ver, e também sou limitada, não sei tudo, não sabe o que significa sistêmico. E talvez, em primeiro lugar, podemos imaginar o nosso corpo é um sistema. Tem várias partes que, em conjunto, fazem funcionar o corpo. Podemos imaginar também, se vocês veem, normalmente, se vocês veem uma árvore, sim? Aí, se perguntarmos, normalmente, o que é uma árvore? A maioria das pessoas fala uma árvore raízes, tronco, ramos, folhas, flores, frutas. Sim? Mas é muito mais. O que uma árvore faz sem terra? O que uma árvore faz sem água? O que uma árvore também depende dos animais que frutificam.
uma árvore depende também de temperaturas. Por exemplo, uma castanha de caju ou castanha de Pará nunca pode crescer na Alemanha, porque lá fica frio e vai morrer. Então, para algo funcionar sempre, não importa listar as partes, realmente sempre ver o que faz alguma coisa funcionar em conjunto. É bem mais amplo que normalmente, diria, aprendemos na escola. Podemos imaginar. Ficou claro até agora? Sim? E se alguém tem uma pergunta ou se eu explico algo que não deu para entender, por favor, avisam. Sim? Agora, podemos imaginar duas pessoas em conjunto fazem, entre aspas, um sistema. Por exemplo, duas pessoas que casam ou duas pessoas que definem, vamos correr junto às 7 da manhã, 3 vezes por semana. Sim? Então, sempre um sistema, podemos imaginar, são duas pessoas que têm algo em conjunto, uma meta, alguma coisa em conjunto, e para funcionar em conjunto, normalmente tem combinados, ou muitas vezes eu chamo isso de regras do jogo. Também pergunto, talvez antes de continuar, a vocês, o que importa mais para o jogo de futebol? O jogador ou as regras do jogo? Alguém, talvez cada um. Os alunos não vão responder, né? Tudo bem. Hã? Não, estou Não, brincando aqui, né? Vamos ver, vamos ver se eles aprenderam a tarefa, né, Cornélia? Sim, sim, não, sim, tudo bem. Talvez cada um tenha respondido isso para si mesmo. A maioria das pessoas fala o jogador. E eu diria, para mim, não é. Precisamos para o jogo de futebol o jogador e a bola. Sem jogador e bola, não tem jogo de futebol. E vocês podem imaginar, se tem o jogador e bola, poderia ser voleibol, poderia ser basquetebol. Então, as regras do jogo determinam o que os jogadores fazem. As regras do jogo movimentam. E normalmente estamos no pensamento que crescimos cartesiano mecanicista, sempre temos certo e errado e visamos em primeiro lugar as pessoas e não aprendemos a observar as regras do jogo ou as regras ou crenças da cultura ou das religiões ou que normalmente inconscientemente nos movimentam ou movimentam o nosso grupo. E importa muito observar estas crenças, expectativas, regras do jogo que atuam, na maioria das vezes, inconscientemente no conjunto, no combinado, no funcionamento que as pessoas determinam. Deu para entender? Muito. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Cornélia? Deixa eu ver aqui. A Suzana fez uma pergunta aqui. Suzana, você quer perguntar direto para a Cornélia? Não sei se ela está ouvindo. Cadê ela aqui? Espera aí, Cornélia, deixa eu ver se eu... Tudo Oi, certo. Suzana, pode falar.
Eu vou liberar o seu microfone, peraí. Ah. Pronto, agora foi. Então, boa noite, Boa Cornélia. noite. Boa noite, Sim, que honra. Sim, não, que honra para mim de estar junto. Não, a minha pergunta é sobre a frase do folder, né? Que é uma frase assim, deixa a gente bem inquieto. Eu fiquei, né? Bem assim, instigada. Então, é sobre isso. A emoção leva à ação, né? Então, como realizar a ação mais adequada e qual a participação da razão nesse processo, né? Onde que elas se encontram, né? Qual é esse caminho aí de entendimento? Muito obrigada. Para isto, ainda vou explicar uma outra pequena coisa. Podemos imaginar que normalmente na escola e crescimos com a crença que ser humano é um ser racional, homem econômicos, sim? E que somos racionais. Agora, faz até 20 anos quase, que a partir da neurociência e dos scanners de computador, sabemos que todos nós, normalmente, tomamos até 99% das nossas decisões à base emocional ou de padrões inconscientes. E normalmente, e vou dar um pequeno exemplo. Imagina numa rua uma criança cai, chora muito, a mãe está junto. Vê isto e diz: que gritos, que gritos, que dor, até sente algo de dor. Segundo vê e diz: que gritos horrorosos. E terceiro vê e diz: a mãe está junto. Desse jeito se aprende na vida. A informação é a mesma pelos três, mas inconscientemente, cada pelos padrões que normalmente nem temos consciência, captamos a informação de um jeito. Sim? E agora, se você pergunta o primeiro, o que faz você sentir dor? Vai poder explicar racionalmente perfeito. Se você pergunta àquele, o que fez você dizer que gritos horrorosos? Também vai achar um monte de explicações. Então, normalmente, a mente é parecido a portador de voz do governo, que não sabe como uma decisão é tomada. Susana, respondi a sua pergunta? Ou ainda tem uma dúvida? Realmente, a maioria das nossas... Aí o Gerhard Hüther, um neurocientista alemão, fala quase 99% das decisões tomamos inconscientes. Como um monte de coisas que aprendemos, fazemos inconscientes, sem pensar. Até o nosso corpo sabe. Aquele que aprendeu a dirigir o carro. No início era difícil, frustrante. Eu conseguia. Fazendo. Você hoje entra no carro e automaticamente faz tudo isso. E isto é um monte de coisas que inconscientemente o nosso corpo decide, o nosso sistema límbico, o nosso sistema reticular sabe o que fazer, sem nós termos consciência. E importa, no meu ver, importa muito para todos nós, principalmente também no momento agora que tem crise, de saber isto sobre o funcionamento do ser humano. Com esses exemplos, podemos imaginar, cada um de nós é limitado. Ninguém conecta com toda a coisa. Cada um de nós, a partir
dos contextos onde cresceu, é limitado e vê uma parte do mundo. Ninguém vê todo. E enquanto sabemos que nós somos limitados, podemos nos abrir. Naquilo que agora vejo desse jeito, é de verdade desse jeito? Ou poderia ser outra coisa? Aí podemos nos abrir e virar um pouquinho explorador de situações. E isso acho muito importante. Sempre como exemplo digo, com este que falou da criança que cai na rua, cada um de nós tem uma secretária interna que manda em nós. De que jeito captar informações. Agora, se nós sabemos que cada um de nós tem uma secretária interna, aí podemos nos abrir para observar a nossa secretária. Podemos nos perguntar: o que estou pensando ou acreditando de verdade faz sentido para mim? Ou inconscientemente copiei, ou estou seguindo padrões da família, ou. Enquanto conseguimos observar isto, podemos explorar e, se quiser, nos reposicionar. Cornélia, até fazendo, a Suzana fez essa pergunta, até ela Sim. colocou assim, como realizar então uma ação mais adequada? O que então a gente poderia fazer dentro desses contextos? Porque a nossa visão é limitada e a gente age pela emoção, né? É isso, Suzana, que você quer entender? Como você fazer de uma forma diferente? Como a gente pode fazer de uma forma diferente? Podemos imaginar, por exemplo, a maioria talvez estudou direito, sim? Ao mesmo tempo, vocês receberam a mesma informação, mais ou menos, pelo MEC, sim? Mas cada um lida com a informação, lida com os clientes diferente, sim? E aí importa, como vou dizer, importa, no meu ver, importa cada um de si realmente se abrir para perceber eu sou limitada. O que realmente, se penso algo ou se começo a julgar algo, me abrir e dizer, se não fosse assim, que outras possibilidades é? Para realmente me ampliar a visão. Podemos imaginar muitas vezes, quando talvez trabalhamos para alguém ou com uma pessoa, ou normalmente ouvimos algo e vamos falar, faça, é isto, é isto, é isto. E normalmente neste racional rápido, não conectamos de verdade com o cliente. E importa, no meu ver, quando trabalhamos com um cliente, nos abrir para até sentir ele, conectar com ele. E aí a conversa também é diferente e vamos conectar com outras coisas. E podemos imaginar mais uma pequena coisa. Eu sempre digo, o mais importante para cada um de nós, tanto faz a profissão, tanto faz, é cuidar do próprio bem-estar consigo mesmo e a vida. Cuidar do próprio autovalor, da própria autoconfiança. Porque podemos imaginar, enquanto nós estamos bem com nós mesmos,
podemos, com muito mais facilidade, nos abrir para o outro. Se nós não estamos bem com o outro, se temos problemas, normalmente, isso também é da natureza do ser humano. Atraímos as nossas projeções. Se, por exemplo, imagina, se viajando, talvez um advogado tem inconscientemente o papel de vítima ou agressor. Sim? Podemos imaginar, se é de vítima, vai inconscientemente atrair algo de agressor do outro. Deu para entender? Se eu tenho comigo a crença, vou fazer tudo, mas nunca vai dar certo. Se tenho esta autoimagem de mim, não? Vou projetar isso inconscientemente nos meus atendimentos, e os meus clientes vão perceber e até inconscientemente responder a isto. Deu para entender? Então, em primeiro lugar, para qualquer profissional, eu diria, importa muito de cuidar do próprio autovalor, do próprio bem-estar consigo mesmo e a vida. Aí se estamos bem com nós mesmos e a vida é diferente, nós ficar congruente com aquilo que fazemos. E cada um vai perceber essa congruência. Deu para entender? Se não, por favor, façam uma pergunta. Suzana, respondeu? Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui, Cornélia, acho que é da Olga. E ela está perguntando aqui, quando paramos para observar a nossa secretária interior, na maioria das vezes usamos o nosso consciente, é isso? Podemos imaginar importa muito enquanto, por exemplo, temos padrões que talvez nem gostamos ou temos dificuldades. Aí importa parar e começar a nos observar. Também observar e nos abrir para quais as minhas emoções por trás disto. Porque podemos imaginar, deixa-me ver. Até hoje, do meu amigo Gerhard, você conhece ele muito bem, não? Ouvi um exemplo. Imagina uma mulher casada, vem no atendimento e chora muito e disse que o marido traiu ela. Não? E não é isso o pior, com a melhor amiga. E ainda pior, faz 4 anos. Sim? E com tudo isso se sente muito mal. E aí o que ela faz? Ela se conta histórias sobre ela mesma. Que bobo sou eu por não perceber isso. Então começa a se autocriticar, a se contar histórias a respeito. E dependendo como estamos com nós mesmos, contamos histórias que nos fazem nos sentir ainda muito mais mal. E podemos imaginar, nunca são só as histórias que nós nos contamos. Imagina ela agora, depois disso, se encontra com amigas. E aí as amigas perguntam, sabem que o marido traiu ela com a melhor amiga faz 4 anos.
E aí elas perguntam, ai, como você está com ele? E aí ela fala, olha, vocês sabem, o pior de tudo isso ainda é eu amo ele. Ainda amo ele. E aí você pode, essas amigas, ai, você é louca, você deveria fazer isto, isto e isto. Então, colocam até uma pressão em ela. E podemos imaginar, a traição, esse assunto, é uma outra coisa do que ela amar ele, o processo de amar alguém. Sim? E aí importa, realmente importa parar e nos observar. Sim? Parar e quando temos dificuldades que se repetem ou quando estamos mal com alguma coisa, importa realmente parar. E tem um pequenininho exercício que é enquanto imagina, percebo alguma coisa, aí importa uma coisa é parar e respirar fundo. E realmente de me concentrar na respiração. Inspirar, contar até 7. Ficar com ar até 7. Soltar o ar contando até 7. E ficar vazio contando até 7. E fazer isso 3 vezes. E talvez você coloque a sua mão no coração. Fazendo isto, você aí para com os pensamentos ou problemas. E talvez pensa 1 minuto em pequenas coisas que você pode ficar grata na sua vida. Aí você entra num outro estado emocional. E também importa muito pensar na sua postura corporal. Porque cada um, por favor, baixa a cabeça, cada um talvez baixa a cabeça e fala 3 vezes para si mesmo felicidade. Felicidade, felicidade, felicidade. Ok? Agora, você aqui pode levantar o peito para fora, cabeça para cima, assim, corpo diferente. Fala felicidade, felicidade, felicidade. Você percebe, a palavra é a mesma, mas a partir do corpo já você pode conectar com outras sensações. E essas outras sensações que você conecta te possibilitam de conectar com outros pensamentos. Sim? Sim, maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Então, podemos imaginar, percebo, tudo isso. Aí parar, fazer o exercício, ver, perceber o corpo, como estou o meu corpo. Estou com ambos os pés no chão, estou com o peito aí para fora, cabeça em cima. E aí posso perguntar, se não fosse esse problema, o que poderia ser a minha dificuldade? Quais as minhas emoções? Desde quando conheço? Estou repetindo algo? Estou copiando algo? O que me faz talvez ter uma crença negativa para mim? O que fazer? E aí, passinho por passinho, posso mudar, se quiser, e colocar energia dentro.
E com isto, enquanto eu estou bem comigo mesmo, vou atrair nos meus clientes, nos meus atendimentos, nas minhas conversas com juízes ou qualquer um, vou atrair algo diferente. Sim? Sim. Tem mais uma pergunta, Fabi? Como? Faz toda a diferença, né, Cornélia? Faz toda a diferença. Sim. E podemos imaginar, lembrando, vocês podem me corrigir, eu também, como no exemplo da criança que cai na rua, eu também sou limitada. Eu não sei tudo, não. Então, também nos cursos sempre digo, nunca acreditam cegamente o que eu falo. Pesquisam, sintam, vejam se faz sentido para vocês. Não? Agora, deixa-me ver. Cornélia, eu gosto muito de, que é o que eu aprendi com você, de falar sempre que são possibilidades. Sempre possibilidades. Nunca uma verdade, né? E às vezes a gente vê as pessoas trazendo aquilo como se fosse a verdade para tudo, para todos os relacionamentos fosse igual, e é importante a gente olhar o contexto de cada um, né? Quando você traz até fala um pouquinho, Cornélia, quando você fala da visualização, vou dar um exemplo aqui. Talvez antes disso vou fazer uma pequena coisa, tá. Que podemos imaginar o que é justiça. Podemos imaginar, justiça não é da natureza do ser humano. Justiça é uma construção. Tem um experimento de Frans de Waal, um biólogo que trabalhou muito com macacos. E aí, um experimento, havia uma jaula, macacos dentro, e eles colocaram fichinhas lá dentro, e um macaco que botou uma bichinha fora recebeu um pepino ou uma uva. Sim? Eles gostam muito mais de uva do que pepino. Sim? Quando os cientistas colocaram aleatoriamente pepino ou uva, tudo bem. Mas agora eles começaram a dar para alguns só pepino e para outros só uvas. Aí, aqueles que receberam pepino ficaram bravos, jogaram até pepino fora, aí ficaram bravos, não? E com isto, percebemos injustiça, todos nós. Mas isto não quer dizer que somos justos. A justiça, as leis, tudo isto é construção. E sabemos muito bem que o mesmo crime, se aconteceu na favela ou se aconteceu, não sei, em país X, ou se aconteceu numa família de grupo de classe A, as pessoas são tratadas diferentes. Sim? Então, importa sempre saber também que justiça é uma construção. E limita, não é da natureza. Tá bom. Vou colocar, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só colocar aqui. E, Cornélia, a gente estava falando da visualização e foi ótimo esse exemplo que você trouxe da justiça, que é uma construção. Da mesma forma, aquilo que a gente acredita sobre, por exemplo, os nossos pais, também é uma construção. Eu falo assim, gente, quando eu sento na cadeira quente da Cornélia, eu esqueço de tudo.
Porque realmente a Cornélia ela olha para contextos muito diferentes, né, Cornélia? E é interessante porque às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, o meu problema é com a minha mãe. E a forma como a Cornélia traz, e que a gente traz, né, dentro do pensamento sistêmico complexo, esta visualização, é muito ampliada, porque a gente não olha especificamente a pessoa, a outra pessoa é o problema, mas a gente vai olhar tudo que faz com que aquela pessoa tenha aquele comportamento e o que é que isso influencia em nós. Não é isso, Cornélia? Fala um pouquinho para nós. Isto. Podemos imaginar, o que vocês vão falar se eu vou continuar agora auf Deutsch zu sprechen. Da wird der eine oder andere mich wahrscheinlich nicht verstehen. Sim? Para mim, exemplo. Como posso fazer o que não conheço? Todas as outras coisas, por exemplo, linguagens ou outros comportamentos existem, mas se eu não aprendi, se eu não conheço, como posso fazer isto? E podemos imaginar que, por exemplo, um casal, ela é vítima e ele é agressor. E os dois inconscientemente se atraíram, porque ambos têm este papel normalmente inconsciente. E normalmente eles conheciam este vítima-agressor pelas famílias de origens. Aprenderam lá. Sim? Podemos, assim como sempre digo, imagina uma criança nasce. Deixamos ela numa favela, numa aldeia indígena, numa família classe A, na China, na Alemanha, na África, se desenvolve diferente. E vai inconscientemente desenvolver outras crenças, outros padrões emocionais, talvez num contexto conecta mais com alegria, no outro com mais peso, tristeza, no outro com mais raiva, ou outro com mais medo, mas não nascemos com medo, nem nascemos com raiva, nem com tristeza. Isso, do jeito que somos, é fruto do nosso contexto do ambiente. Não sei se isso faz sentido para vocês. Tem até mais exemplos que poderia colocar, por exemplo, quer ouvir mais um ou ficou claro para cada um? Eu acho que pode falar, né? Tem, por exemplo, este exemplo de um neurocientista bem famoso também do epigenética, Bruce Lipton, que ele fez um experimento, ele pesquisou mulheres que adotaram crianças, desenvolveram câncer de mama. E a maioria das filhas adotadas também desenvolveu câncer de mama. As mães biológicas não tiveram. Podemos imaginar aqueles mães de adoção têm um contexto emocional, têm um medo, têm um monte de coisas que estão presentes no contexto que inconscientemente as filhas conectam e desse jeito eles conectam conectam e se abrem para essa doença. O Bruce Lipton, por exemplo, disse: se colocássemos todos os nossos DNA num fio, seriam 170 mil quilômetros.
E normalmente nós conectamos com algumas partes dos nossos DNA. E com as partes que conectamos tem a ver com o nosso contexto. E isso também quer dizer, se alguém de nós quer mudar, pode. Claro que qualquer mudança e quer colocar energia dentro para criar de novo um novo automatismo. Ao mesmo tempo, se fazemos isto, mudamos e conectamos com outras partes das nossas DNA. Talvez volte agora para este exemplo do vítima e do agressor. E normalmente ambos conhecem vítima e agressor da família de origem, inconscientemente desenvolveram isto e casam, sim? E aí eles têm filhos. E os filhos, crianças entre 0 e 3 anos, normalmente são totalmente intuitivas, captam totalmente o que está no ambiente e respondem a isto para equilibrar o conjunto. E dessa maneira, talvez, o primeiro vira, talvez, dependendo o que é mais forte, o fraco, o agressor, e o outro depois talvez vira vítima, não? Tudo isto é inconsciente. Respondi a pergunta ou não? E podemos imaginar a mãe vítima que agora falou a vida toda mal do pai, sim? E nunca assume responsabilidade sobre ela mesma. E tudo isto, não? Podemos imaginar, esta mãe tem problemas, sim? Ao mesmo tempo, se eu, como filho, julgo ela e acho a mãe ruim, levo todos esses problemas em conjunto junto comigo. Porque podemos imaginar, e aqui isso para mim sempre importa, ver a natureza. Pela natureza importa receber a vida e ter o apoio até poder fazer a nossa vida. E podemos imaginar esta mãe vítima, falando a vida toda mal desse pai e tudo isto, não? Ela, dentro da limitação dela, amou o filho e fez tudo para ele crescer. E se eu sou filha ou filho, seria, no meu ver, importante agradecer por tudo que mãe e pai fizeram, porque sem eles também serem agressores e vítimas, talvez nem tivessem a vida, porque nem tivessem se encontrado. Agradecer por tudo que fizeram para eu sobreviver. Não morri com 4 anos na selva ou na rua, por exemplo. Agradecer isto e respeitar os pais do jeito que são e deixar as dificuldades com eles, sem julgar. Eles precisam lidar com isso. Se, por exemplo, eu posso dizer, minha mãe e meu pai fizeram tudo para eu crescer. Desse jeito, o que mais preciso? Recebi tudo. E posso ver se eles têm problemas. Talvez a mãe sempre fala mal do pai. Posso ver. Mas sou muito grata por tudo que você fez por mim. Agora, se você fala mal do meu pai, por favor, não me sinto bem. Por favor, conta para outra pessoa. Eu vou sair da sala. E posso fazer isso. Sem julgar a mãe.
porque o problema dela é dela e tem a ver com a limitação dela. E aí, talvez vou falar, olha, televisão é um meio maravilhoso de deixar as pessoas bobas sem aprendizagem nenhuma. Gastamos um monte de tempo, normalmente, vocês sabem, sou limitada e tudo isso, mas quem vê muito televisão delega muito para fora, se deixa influenciar disto e não realiza o que eu quero na minha vida. E tem pessoas que estão um monte de tempos diante da televisão. Tudo bem, decisão deles. Sim, decisão deles. Eu respeito isto. Mas alguém, por exemplo, que queixa, televisão não ajuda a ficar bem com nós mesmos e a vida. Não aprendemos isso na televisão, não. Na escola tampouco aprendemos isso. Porque na escola, que tem um sistema que tem mais do que 100 anos, tem certo e errado, tem os inteligentes e os maus. E o sistema escolar, do jeito que existe, gera muito sofrimento na população e também, eu diria, população manipulada ou com muito medo, facilmente sou manipulada. Ui. Muita informação, não? Muita informação. Amplia muito a nossa visão de mundo, né? Para quem aqui já conhece, ouvir a Cornélia falar, né, sobre todos esses conceitos faz a gente relembrar de muitas coisas, né? E para quem está chegando aqui, está aprendendo com a Cornélia essa ampliação. Fala, sim. Cornélia, desculpa. Tem um pequeno exercício, uma pequena coisinha. Podemos imaginar, como ser humano, cada um tem o mesmo valor. Eu tenho o mesmo valor do que Lula, do ser humano, do que Bolsonaro, do que morador de rua, do que a Fabi, do que a Cris. Todos temos o mesmo valor humano. Sim? E aí ouvi num webinar na Alemanha, como sou alemã, estou muito lá junto com eles. Imagina você toma um bilhete de 20 reais, sim? E esse bilhete de 20 reais seria equivalente ao valor do ser humano. Sim? Assim, não? E eu sou 20, cada um tem o valor de 20. Cada um tem o valor de 20 reais. Sim? Cada um também, você pode, que quer mudar alguma coisa, pode, se quiser, e colocar energia dentro. Mas você toma esse bilhete de 20 reais, faz uma bolinha disto, muito pequeno, apertar, e coloca na sua bolsinha, aqui não sei, perto do seu corpo. E cada vez que você aperta ou sente isto, você pensa, tem o mesmo valor do que este, do que este, do que este, do que o juiz, do que esse colega. Todos nós temos o mesmo valor de ser humano. E depois, claro, com isto, pensar, talvez, quais são as diferenças, o que posso aprender, não? Se vejo alguém que está muito mais capaz, com muito mais sucesso, como atuo
estou dizendo, o que ele consegue, nunca vou conseguir, e vou me contar histórias, não? Para mim, de nunca tenha essa força e tudo. Ou vou dizer, que bom que esse existe, o que posso aprender deste? Porque de valor, como ser humano, temos todo o mesmo. Todos podemos aprender e conectar com algo novo. Não é apertar um ponto e tudo diferente. Precisamos colocar energia dentro para aprender algo novo. Como aprender a dirigir o carro. Ninguém aprende dirigindo pensando na ideia. Só fazendo e superando as frustrações. E fazendo, criamos o automatismo. E cada um de nós pode criar outras conexões consigo mesmo, com a vida, com aquilo que queremos. E imagina, você tem esse bilhete na bolsa e vocês, não sei, entram no trabalho, pensam em colegas e aí vem pensamentos talvez negativos. Aperta na bolsa, diz, temos todos o mesmo valor. O que me faz criticar? Porque podemos imaginar, quando criticamos alguém, podemos imaginar sempre que nós mesmos temos um problema. Se nós nos abrimos para nosso problema e aprendemos com isto, aí crescemos. E se vocês caminham na rua ou algo assim e vem está mais lindo, ou isto, apertar. Todos temos o mesmo valor, ser humano. Quais as minhas crenças? Quais os meus padrões? O que inconscientemente copiei? Sim? Maravilhoso, Cornélia. A gente fica... E esse foi um dos conceitos mais lindos que eu aprendi com a Cornélia nas primeiras aulas, quando eu fiz a formação há alguns anos atrás. E esse de termos o mesmo valor é realmente incrível, a gente olhar para cada um como ser humano, né? E cada um com suas... que todos têm suas limitações, mas que são todos seres humanos. Não existe um maior ou melhor, né, Cornélia? Eu acho que isso podemos imaginar aí, principalmente para o Brasil. Quantos brasileiros não se sentem bem como brasileiro? Acham que os europeus ou os americanos têm muito mais valor. Bobagem, não? Nem um brasileiro, nem um alemão, nem um chinês tem mais valor do que o outro como ser humano. Claro que tem outras culturas. E podemos imaginar a cultura brasileira tem como grande base a imigração. E a maioria dos imigrantes fugiram de algo. E enquanto fujo de algo, isso fica dentro de mim e não assumo o lugar no novo. Aí podemos imaginar pelo contexto da grande imigração, não? Muitos ainda captaram, copiaram ou perceberam isso no ambiente. O país de onde chegamos, isso tudo é melhor do que aqui. Mas cada brasileiro tem mesmo valor do que cada alemão, do que cada americano. Podemos imaginar, e aí entram, gente, as regras do jogo.
sim? Por exemplo, uma pequena regra do jogo, não? Por exemplo, eu lembro muito bem porque trabalhei também como professora no México. Na Alemanha, trabalhando como professor, você é proibido de receber qualquer presente dos pais dos alunos. É proibido e ninguém faz. Sim? Ninguém faz. Não? E por trás disto é algo da natureza do ser humano. Imagina se professores recebem presentes, sim? Talvez até inconscientemente dão mais atenção nesses alunos cujos pais deram presentes. E isso podemos até imaginar é inconsciente, sim? E no México era diferente. E percebi isso. Como pode ser isso? Sim, sim, sim. Mas isso são regras do jogo ou da cultura que formam, que têm grandes impactos até nos grupos ou na população. Outro pequeno exemplo, uma grande diferença que vocês sabem que moro no Brasil porque amo morar aqui, senão moraria na Alemanha, não? Amo o Brasil. Claro que o Brasil tem dificuldades, que país não tem? Qualquer país tem dificuldades. Sempre digo, dificuldades são a boa chance para mudar e crescer. Deixa-me ver agora sim, porque veio outro pensamento, se perdi a minha ideia, talvez perdi, espera, talvez volta. Não, talvez depois fala alguma coisa, talvez volta. Mas como pensei em outra coisa agora. Mas talvez o mais importante é como as regras do jogo inconscientemente movimentam as pessoas. Agora sei. Uma coisa no Brasil é bem diferente do que na Alemanha. Na Alemanha, muito mais fácil as pessoas dizem sim e não com clareza. Aí, muitas pessoas têm dificuldades de dizer não. E podemos imaginar, isso talvez tenha bases culturais que poderiam ter com imigração. Tem que pesquisar. Mas isso por exemplo, para mim é diferente. Muitas vezes tem um sim, 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 sim e significa não. Mas isto, podemos imaginar, o culpado não é a pessoa. A pessoa aprendeu desse jeito. Todas as pessoas na volta talvez fazerem desse jeito. Não aprendeu de um jeito fazer diferente. Com isto, uma pessoa não é má. Claro que é, como cada um de nós, limitado na percepção da vida e de si e do impacto das regras do jogo, da cultura na nossa volta que nos forma. Uhum. Tudo bem? Tudo bem, faz todo sentido, Cornélia. Maravilhoso que você colocou. E realmente, eu gosto quando a Cornélia fala que a gente precisa colocar clareza naquilo que a gente quer. E às vezes, né, a Cornélia sabe, às vezes quando eu tenho alguma questão, eu falo com ela, ela fala, querida, colocou clareza, né? Colocou clareza nisso? Não, vamos olhar para isso. E faz todo sentido. Né? Às vezes a gente não sabe dizer aquilo que realmente a gente quer. E não fica claro para outra pessoa. E aí começam os conflitos, as dificuldades. Isso.
E se nós temos clareza com nós mesmos, com aquilo que nós queremos no atendimento com nosso cliente, se podemos ver ele no contexto, se podemos ver o conflito ou a situação num contexto mais amplo, vamos ter outras maneiras de atuar. Sim. Gente, tem alguma pergunta para Cornélia? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Algum comentário? Coloca aqui. Cornélia, tem uma pergunta aqui, o Cláudio está falando o seguinte. É certo que todos temos o mesmo valor. Contudo, como agir se não concordamos com alguma postura, por exemplo, no caso de vida política? Uhum. Podemos imaginar, em primeiro lugar, eu sempre digo que maravilha que a população sempre critica os políticos. Sim? Porque criticando os políticos não preciso, em primeiro lugar, olhar para mim mesmo e a minha responsabilidade. Mas tem uma pirâmide de poder. E no pirâmide de poder, embaixo tem o político. Não, embaixo tem cidadão. Mais poderoso do que cidadão é o político. Mais poderoso do que os políticos é a mídia e a indústria. E mais poderoso do que indústria e mídia são os bancos. E no topo do poder, os bancos privados. E podemos imaginar, enquanto a população toda fala e visa os políticos, todo o resto pode fazer o que quer e não são observados. E para mim, um pequeno exemplo, por exemplo, imagina o tempo do nazismo, a pessoa ruim, o Hitler, tudo isto, sim? Normalmente ninguém aprendeu na escola e ninguém sabe de onde veio o dinheiro. Porque a Alemanha era, primeiro havia era bankrott, é sem dinheiro, por causa do fim da Primeira Guerra Mundial, sim? Havia essas crises grandes financeiras também. O dinheiro veio dos Estados Unidos, de Henry Ford e dos bancos privados. Mas ninguém fala disto. Se não tivesse recebido todo esse dinheiro, teria sido bem diferente. E tem um monte de outras coisas. Podemos imaginar enquanto criticamos ou ficamos com maus pensamentos dos políticos, no meu ver, eu vou falar dentro da minha limitação, importaria ver o que é, nesse momento, no meu poder de fazer o que não. Se eu me esquento sobre algo que não posso fazer nada, tira um monte da minha energia. Se eu agora, se a política faz algo disto, podemos imaginar, não posso mudar agora as leis do Brasil, não posso mudar os políticos, mas o que posso fazer? Posso conversar, posso conectar o que eu quero. Posso procurar pessoas que talvez querem algo parecido. Posso juntar-me com pessoas que querem algo parecido e entrar no fazer, criar grupos, criar algo novo. Imagina, se fico na queixa, fico paralisada, sem ação nenhuma,
e não tem mudança. Se conecto com aquilo que eu, de fato, por trás da minha crítica, o que talvez é meu problema, ou o que eu quero. E dentro daquilo que eu quero, o que poderiam ser pequenos passos a fazer? Respondeu, Cláudia. Sim. Cornélia, tem a Marileia quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Marileia, pode falar. Eu acho que, não sei se ela está aqui ouvindo. Oi. Oi, pode falar. Posso falar? É sobre esse problema que a gente esbarra, né? Que já foi comentado, mas eu insisto, eu sou professora da área de comunicação corporativa e a gente vê muito a questão da organização que está preocupada com imagem, né, responsabilidade social e tudo mais, e os seus integrantes, em contrapartida, com muito problema ainda cultural, porque a empresa, às vezes, ela tem uma cultura diferenciada e os seus gestores, por questão, às vezes, até de empresa familiar, de herança e tudo mais, adquire uma nova cultura. Então, como é que a gente lida com isso? Porque o grande conflito que a gente vê, que há, né, persistência ainda nas empresas, é essa questão de pessoas e cultura. Então, por mais que sempre como né, orientadores, a gente pergunta o que a empresa, o que os gestores querem, mas esbarra o problema da cultura, e isso é muito grave, né, porque é isso aí que desperta o conflito. Como a senhora vê isso? Como a gente pode estar minimizando isso? Obrigada. Obrigada, Marileia. Aí, obrigada pela pergunta. E aí podemos imaginar o seguinte. Podemos imaginar que, em primeiro lugar, a empresa tem um objetivo e uma cultura. E este objetivo e essa cultura, normalmente, inconscientemente, movimenta os colaboradores. Não? Vou dar um pequeno exemplo. Imagina talvez uma padaria. Sim? Aí tem um padeiro que todo dia resolve o problema. Problema aqui, problema aqui, problema aqui. Precisa talvez um coach todo dia e nunca resolve. Sim? Ele está sozinho. Talvez a esposa aguenta ele um pouquinho de tempo, depois não mais. E ele inconscientemente, momentinho. Trouxe o telefone para você. Como? Trouxe seu telefone para você. Um momentinho. Vocês querem que desça? Trouxe seu telefone para você. Muito obrigada, mas se querem que desça, eu posso. Eu vou ver um recadinho. Hã? Pode ser. Eu assisto uma coisa. Vou descer? Pode ser, por favor. Ok. Gente, Pode ser, boa ideia. me desculpem, eu vou descer e continuamos. Pode ser? Porque não estou na minha casa. Mas sinta-se em casa. Eu sinto-me em casa, tudo bem. Mas vou descer rapidamente. Vamos combinar juntos, não? Tá bom. Momentinho. Vou descer. Sari, kannst du mir unten das Licht eben anmachen, bitte? Ich glaube, es ist nicht mehr an. Oh, ich guck mal. Nee, ist dunkel. Moment.
momentinho. Acho que travou o vídeo da Cornélia aqui. Pessoal, enquanto a Cornélia está voltando, eu quero primeiro agradecer a todos vocês por estarem aqui essa hora. Tem alguns que me acompanharam na maratona desde de manhã. Eu já fiz aula, já fiz live e estou aqui com vocês. Então, agradeço pelo apoio, pelo carinho de todos vocês e por estarmos juntos aprendendo nesse caminho. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Fabi. Oi, Edneide, minha linda. Saudade de você. Hoje não pude participar da sua maratona, não. Apresentar a Flávia. A Flávia, ela participa do nosso grupo de estudo do Rio de Janeiro, é advogada, faz parte da OAB Barra, da Comissão de Direito Sistêmico lá da OAB Barra. E, assim, estou muito feliz dela estar aqui participando, porque ela participa sempre dos nossos encontros lá de estudo da comissão de Itapevi. Então, queria agradecer a presença da Flávia, mandar um beijo para todo mundo aqui. Estou com saudade de Mariana, fiquei muito feliz de te ver. Mariana, a Patrícia, a Cris, tem um monte de gente. A Ju está aqui também, a Juliana está aqui também. Então, e todo mundo que eu não conheço também. Um beijo para todo mundo, né? Só para apresentar a Flávia mesmo, que ela é um amor de pessoa. Gratidão, Edneide. Você também, né? Saudades. Bem-vinda, Flávia. Sempre bem-vinda nos nossos grupos, quando quiser participar, compartilhar. Tem o grupo de estudos aí da nossa comissão também. Seja bem-vinda. E eu estou vendo aqui as pessoas aqui. Lúcia, querida. Estou te vendo aqui, estou vendo todos vocês, tá bom? Eu gosto muito a Cornélia, quando ela trouxe esse temos o mesmo valor, né? E eu te vejo, eu acho isso muito, assim, um dos aprendizados maiores que a gente tem, sabe? De que nós temos o mesmo valor, de que eu te vejo, eu acredito muito nisso, de nós olharmos realmente para o ser humano, para as pessoas. Um beijo no Cláudio. Eu também, um beijo no Cláudio, gente. O Cláudio ficou quanto tempo, o Cláudio? Quebrou a perna aí, ficou 4 meses aí sem poder se movimentar, afastado, né? Até virtualmente ele estava afastado da gente, mas agora estou feliz que você está aqui, seja bem-vindo. Então, obrigada. São todas pessoas muito queridas. Alguém quer falar? A dona Adriana Perrone quer falar alguma coisa? Espera aí, que você fechou aí o seu áudio. Deixa eu ver se a Cornélia está falando alguma coisa. Ver se ela voltou aí. Enquanto isso, eu vou falar oi para todo mundo. Estou muito feliz que eu convidei algumas pessoas para vir. Estou vendo que está todo mundo aí. A Sara está ouvindo a gente. A Sara aqui está trabalhando no marketing com a gente. Entrou aí, ó, e ela tá escondidinha, mas está aí ouvindo. Feliz que você está aqui também. O pessoal que já acompanhou o dia inteiro aí, o Pedro, desde cedo, hein, Pedro? O meu Pedro tá achando que eu tô falando com ele. Falar, né, Pedro? Tanto que eu já falei na sua orelha hoje, né? Mas assim, é muito gostoso, tá? Né? Aí, voltou a Cornélia. Agora tem a Cornélia falar mais importante que tudo. Não, desculpa. Cornélia, eu vou aproveitar que eu tô falando e eu vou falar assim, olha, tô vidrada e apaixonada em cada palavra que você tá falando, viu? Beijo. Muita gratidão. Sim, muita gratidão. E, no fundo, a Fabi e eu, no fundo,
somos iguais a todos vocês e, de alguma maneira, queremos, para aqueles que estão abertos, contribuir. É verdade. Sim? Agora vou responder, vou sair, vou lembrar onde estávamos. Falei do empresário problema. Sim? E esse empresário problema inconscientemente atrai problema nos colaboradores. Sim? Agora, segundo tipo de empresário é aquele que diz: eu vou fazer a melhor padaria para eu ganhar dinheiro. Os meus filhos estudarem, eu comprar uma casa, viajar, comprar esse carro, tudo isso. Então, ele quer fazer o melhor ao mesmo tempo, visa para ele e a família estarem com os recursos. Ele tem uma empresa que tem um objetivo egocêntrico. Sim? E podemos imaginar, ele também está sozinho e atrai nos colaboradores também egocentrismo. Sim? Um terceiro tipo de empresário é aquele que diz: eu sei fazer comida maravilhosa e sei que pessoas amam isto. E vou fazer comidas e pães e bolos. E vou fazer isso para os meus clientes ficarem bem felizes. Então, claro que ele vai ganhar dinheiro, porque o dinheiro é a troca, mas ele, em primeiro momento, visa o bem-estar do seu cliente. E como ele não pode fazer isso sozinho, ele precisa de colaboradores. E, em conjunto, vamos fazer o melhor para o cliente. Isto é, no fundo, um objetivo de empresa que serve para colaboração. As outras empresas que têm metas egocêntricas ou, em primeiro lugar, só financeiras, precisam gastar um monte de dinheiro para motivar os colaboradores. Sim? Sim. E tudo isso, vocês podem imaginar, como colaborador, não observando isto, o ambiente inconscientemente me movimenta. E um terceiro tipo seria que diz: eu faço uma padaria e só ofereço comida que serve à longevidade, não? Para o bem-estar das pessoas que querem ficar bem com saúde na vida. Podemos imaginar, este também conecta com os outros e tem a base pelo objetivo da empresa de colaboração. Sim? Agora, falei de diferentes tipos de empresários que têm um grande impacto no clima, no ambiente da empresa. E como eu digo, como consultor, importa eu perceber isto, sem julgar quais as consequências de empresas, e a maioria das empresas é, entre aspas, egocêntrica, quais impactos isso tem nos colaboradores e nos diretores e tudo isto. E se eu posso observar isto, talvez posso aconselhar de um outro jeito. Posso aconselhar, olha, pelo objetivo ou por algo da empresa, isso acontece. Se você ficar, separa bem qual dentro disso é a sua responsabilidade e qual é a responsabilidade por cultura, objetivo da empresa. Separa e aí você, por exemplo, fica melhor. Podemos imaginar, havia em moda também, em moda colocar estratégia, missão, valores. A maioria da missão
de valores e de visão na parede, podem esquecer, porque são puras palavras. Se isto não é congruente vivido, esqueçam. E podemos imaginar, aí até também participei de um workshop lá na Alemanha. Podemos imaginar estratégia, visão, metas, não? Tudo isto, entre aspas, vale 5%. 95% é o estado das pessoas estarem juntos, direcionados ao bem-estar para o cliente. Mas se trabalho numa empresa que é, por exemplo, e não vamos julgar, só para ver qual isso tem como consequência no funcionamento. Se trabalho numa empresa egocêntrica, importa saber observar. E se sei observar, posso me posicionar dentro disto e não me deixar inconscientemente levar. Porque pela natureza, o ambiente nos movimenta. Imagina, nós somos caminhando, vem uma demonstração muito agressiva e fica lá perto de nós um tempo, inconscientemente também conectamos com agressão. Agora, respondi um pouquinho da sua pergunta? Marileia, respondeu? Dá um okzinho aí pra gente. Ou precisa, ou... Acho que ela já... Bom, eu... Ela já? Cornélia, pode falar. Não, respondi ou não? Respondi, eu acho que respondeu sim, pelo menos ela não se manifestou aqui. Sim. Cornélia, então, sim. Assim, quero agradecer, porque sim. Você já deu muito do seu tempo para nós, né, e respondeu muitas perguntas. Quero agradecer muito de coração, sempre, a sua amizade, né, e tudo que eu aprendi com você. Te honro e te agradeço sempre, né, por tudo que eu faço hoje, de levar o pensamento sistêmico para a área do direito. Tem aqui a sua contribuição, que eu levo para frente. Então, muita gratidão, gratidão a todos vocês, né, que estão aqui, que participam. A gente aqui tem sempre esse olhar, essa conexão que a gente está fazendo, que a gente está chamando de conexão aqui da SBDCIS, e também a conexão que a gente faz da comissão, tem esse objetivo mesmo de trazer as pessoas, de estarmos conectados, ter esse olhar amoroso, né, como a Cornélia trouxe aqui, de olhar para o ser humano, que cada um tem o seu valor, que todos têm o seu valor, né, e o mesmo valor, tá bom? Então, Cornélia, muita gratidão. Se você quiser deixar uma mensagem final. Eu agradeço também muito a você. Somos juntos e espero que um ou outro talvez comece a pensar ou visar ou alguma coisa, talvez a partir de outro ângulo. Sim, com certeza, com certeza. E aqui já fica o convite para outras oportunidades da Cornélia estar aqui com a gente. Sempre sim. Juntos, tá, Cornélia? Sim. Então é isso, gente. Gratidão. Cornélia, beijo grande. Muito obrigada a todos vocês, não, por estarem juntos. Gratidão. Muito obrigada. Não? Tchau, pessoal. Gratidão. Tchau. Que dia, hein? Obrigada. Obrigada, tchau, Elaine. Você também parabéns. Desde cedo. É.
Maratona Fabiana. Muito bom. Uma vez por semana, pelo menos, eu entro nessa maratona, né? Porque as pessoas me convidam. Aí eu falei, e agora os horários, né? E aí, uma vez por semana, pelo menos, eu acabo fazendo, né? E eu gosto. Obrigada. O pessoal sabe que eu gosto. Boa noite, bom descanso. Beijo. Tchau, Lu. Alô. As Luz. A Lúcia. Lúcia, cadê? Onde? Saiu agora. Não, tá aqui. A Lúcia tá ali. Linda. O Cláudio. Cláudio. Juliana, tô te vendo, viu? Que bom que você tá aqui com a gente, Ju. Sara, obrigada por você ter vindo também e ter participado. Espero que você esteja nos próximos. Não, eu tirei. Obrigada a vocês, eu amei ter participado. Eu vou participar mais sim. Tá bom, bem-vinda. Até mais, gente. Eu vou encerrar aqui. Fabi, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, sim. Eu disponibilizo lá depois para vocês. Passo para a Cornélia também. Para ela compartilhar com quem ela quiser aí. Ai, porque é uma aula tão boa que tem que rever. Isso é verdade. Isso é verdade. Obrigada, Fabi. Foi maravilhoso. Obrigada a vocês. Beijo. Beijo.